Olá, tudo bem? Sou Patrícia Ramos, sou gerente de saúde mental aqui da Teladoc Health e hoje eu vou conversar com vocês um pouco sobre NR1. Então, a atualização da NR1, ela trouxe aí uma visibilidade, né, agora obrigatória para os riscos psicossociais. Então, a identificação, o mapeamento, né, um plano de ação coerente, né, a gestão dos afastados em saúde mental. Então, as empresas vão precisar ter mais atenção e também ter aí as ações coerentes com a NR1. Aqui na Teladoc, a gente já apoia há alguns anos empresas que decidiram implementar uma cultura de saúde mental, que decidiram ter ambientes mais saudáveis, tanto de saúde física quanto saúde emocional. E nós acompanhamos bastante essas empresas e temos aí uma linha de aprendizado muito interessante. Eu vou responder então um pouco das perguntas que os nossos clientes, os nossos parceiros têm feito para a gente. Então, primeira questão é o início e implementação, né? Então, uma dúvida muito comum é como começar com esse processo dentro da organização, quais os caminhos. Então, qual o caminho para a gente iniciar a NR01? Primeiro ponto, a gente precisa fazer o levantamento do processo produtivo da empresa e olhar sobre ele. Olhar sobre os ativos humanos, né? As pessoas, os postos de trabalho. E aí, fazer a identificação conforme o setor, os cargos, né? Que risco psicossocial eles têm. Então, para que essa identificação seja feita em sua plenitude, a gente entende que instrumentos, né, que meçam os riscos psicossociais, os principais, eles são importantíssimos. Então, uma ferramenta como o HSE, uma escala como o ProArt, do Emílio Facas, para que ali sejam identificadas, através do olhar do trabalhador, aquele risco psicossocial. Então, depois que é feito esse levantamento, essa pesquisa, né, nós entendemos que é também importante ter a conversa com os líderes, com trabalhadores, através de um grupo focal, enfim, para que se materialize e a gente consiga elencar quais são essas dores e também quais são esses riscos. Ok, mapeado, levantado, consolidado os dados, né, feito essas análises, a gente parte para um diagnóstico e um plano de ação. Então, aqui na Teladoc, a gente entende que o diagnóstico é resultado, né, desse mapeamento, dessas interações, né, desse levantamento do processo produtivo. Então, depois dessa jornada, a gente vai estruturar, né, esse diagnóstico através de identificação de risco baixo, né, risco moderado, risco alto em relação aos riscos psicossociais. Então, vamos falar um risco muito forte aqui, que é a sobrecarga de trabalho. É uma percepção subjetiva, mas também objetiva do trabalhador em relação à demanda que foi ofertada, né? Então, a capacidade de execução, né? A capacidade também, se eu tenho ferramentas para que essa demanda seja resolvida. Então, a partir desse olhar, dessa identificação, o plano de ação, ele precisa conversar com essa dor levantada, com esse risco levantado. Então, se a gente está falando de sobrecarga, né, a sobrecarga, ela é constante, ela é sazonal. Então, se ela tem sazonalidade, qual é o plano de ação que a gente vai fazer internamente para mitigar esse risco, né? Então, aqui a gente tem uma equipe de trabalho que ela tem demandas muito específicas e essas demandas elas acontecem no determinado período do ano, né? Uma instituição de ensino, de repente, que ela recebe no começo do ano muitas demandas de admissão de alunos. Existe um plano para mitigar esse risco?
né? Porque aqui tem uma sobrecarga de trabalho. Eu tenho aqui outros departamentos mais ociosos. Quais são essas formas para que a gente possa mitigar esse risco? Então, a partir disso se faz o plano de ação. O plano de ação aqui na Teladoc, a gente entende com duas vertentes. Um plano de ações preventivas, focadas nas ações de promoção de saúde mental, e eu falo isso, né, com muito carinho, que é a psicoeducação, que são as palestras, os treinamentos, o letramento, a implantação do mindset de saúde mental naquela empresa. Então, quando a gente alcança essa régua de comunicação, essa régua de psicoeducação, né, a gente consegue trazer ali stakeholders, a gente consegue trazer fiéis seguidores que vão apoiar, né, e que vão estar engajados também nessas questões. E o plano de ação, ele precisa, além de conversar com esses riscos, ele precisa também ofertar uma estrutura que nós aqui entendemos que é assistencial. Então a gente tem a questão de prevenção, né, de promoção à saúde, do letramento, mas também uma questão assistencial. Um serviço de telepsicologia desburocratizado, de fácil acesso, onde eu vou poder ali com os meus primeiros sintomas de desconforto emocional, ter acesso a um serviço de qualidade e também ter acesso a médicos, psiquiatras, ele faz muita diferença quando a gente pensa, né, na cronificação de casos em questão de saúde mental. Então, quando eu oferto esse tipo de trabalho, eu tenho ali um plano de ação bem robusto. Eu não só identifiquei e não só mapeei, eu estou ofertando também para os meus colaboradores acesso a serviço de saúde mental. Então, outro ponto aqui importante, né? Isso eu acredito que tem acontecido muito, né, com as empresas, mas eu vou falar um pouquinho dos riscos psicossociais e dos riscos socioemocionais. Então, o risco psicossocial é o risco da sobrecarga, o risco do estilo de gestão, é o risco relacionado ao trabalho. E o risco socioemocional, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Uma pessoa que enfrenta um divórcio, né? Ela enfrenta um momento muito delicado da sua vida pessoal e ela se apresenta no trabalho em sofrimento, com dificuldade para atenção. Esse risco socioemocional, que ele não tem a ver com o risco psicossocial, ele impacta no processo produtivo. Então a empresa, quando ela vai fazer esse levantamento e a gestão dos afastamentos em saúde mental, o olhar sobre essa questão é muito importante, né? Para que eu também oferte para essa pessoa que está com uma demanda que não tem a ver com o trabalho, a mesma assistência que eu vou ofertar para uma pessoa que ficou com uma sequela ali de um risco psicossocial. Então, eu gosto muito de pensar assim, se hoje eu sou CLT, eu atravesso aqui a rua e na hora do meu almoço eu sou atropelada por um bicicleteiro de entrega de comida de aplicativo, eu vou me ausentar do trabalho. Foi fora do trabalho, né? Apesar de eu estar dentro de um período ali protegido pela CLT, mas eu me machuquei fisicamente. Não foi dentro do trabalho, foi fora, mas aquilo impacta no meu processo seletivo. Os eventos socioemocionais também impactam no nosso processo produtivo e eles precisam estar contemplados dentro desse lugar que é a avaliação de risco psicossocial, e aqui nós entendemos que é a avaliação do risco socioemocional. Enfim, qual é o melhor plano a longo prazo quando a gente pensa, né, uma empresa saudável? É muito importante que ela tenha
as políticas construídas, consolidadas, para que ela seja uma empresa saudável a longo prazo. Então, quando a gente pensa em promoção da saúde, eu estou olhando lá na frente tem a doença, aqui eu tenho um campo saudável, e nesse campo saudável eu vou fazer tudo para que a doença continue bem distante. Então eu vou trabalhar com as pessoas nos seus primeiros sintomas, nos primeiros desconfortos, com letramento, com aculturamento, né? Ofertando assistência, ofertando também espaços onde a gestão pode ser participativa. E dentro dessa dinâmica da implantação de uma cultura de saúde mental, de um plano de ação, tanto assistencial quanto preventivo, a gente entende que processos ficam sustentáveis. Então hoje, no nosso time, a gente consegue ter linhas de tempo de 4, 5 anos, onde as empresas hoje elas conseguem colher esses frutos e estar com ambientes de muito engajamento, de um salário emocional muito forte, né? Hoje é uma questão muito importante, o salário emocional que a empresa paga, para que esse processo produtivo ele tenha sentido para os seus empregadores. Conte com a Teladoc para apoiar a sua empresa no que for preciso e obrigada pela sua atenção.